Primeiramente, bom dia. A gente vai mostrar dois casos aqui e vai explicar e contar mais sobre os motivos, culpabilidades e etc. No primeiro caso, é sobre o homicídio que aconteceu em um bar, onde amigos estavam reunidos, aparentemente amigos estavam reunidos depois de um campeonato de futebol entre Carlos e Pedro, que depois estavam debatendo sobre os desempenhos, os campeonatos, as brigas entre ocorridos, etc. E onde vai ser mostrado o vídeo que aconteceu, onde Pedro acaba entrando numa discussão sobre o rebaixamento do seu time e Carlos fica muito irritado e automaticamente acontece o que vai aparecer no vídeo agora. Vamos passar o vídeo para vocês entenderem melhor. Pronto. O que aconteceu aqui foi simplesmente a rivalidade entre os torcedores, que o time de Carlos ganhou e o de Pedro, infelizmente, foi rebaixado e ele não gostou, como ninguém gosta de que torce por um time é apaixonado, ninguém ama ver os outros falando, seu time falando mal e etc, jogando o time para baixo e, infelizmente, a gente tem que conviver com essas atitudes todo dia. Então, vamos passar mais adiante para a gente demonstrar e mostrar para vocês como não só tem isso, mas tem várias coisas por trás que chegam a um resultado. Vamos começar analisando os casos agora. Visto que a pena é concominada em abstrata de 6 a 20 anos. E quando o juiz foi fazer a primeira fase da isometria, ele observou que o réu não tinha antecedentes criminais e fixou a pena base na mínima permitida de 6 anos. A segunda fase, ela inclui os atenuantes e agravantes. Visto que no artigo 65 do Código Penal, ele prevê 7 possibilidades de atenuantes, e usaremos para cada qual 1 ano. Visto que na primeira fase foi fixada a pena base mínima, não pode ser usado o atenuante, né? E de acordo com o artigo 61 e 62 do Código Penal, existem 16 agravantes. Cada uma delas resultará no acréscimo de 1 ano, né? E o crime foi cometido por motivo fútil ou torpe. Na terceira fase, nós vamos analisar 2 majorantes, uma delas a ausência de prestação de socorro, que aumenta 1/3 da pena, e a influência de álcool, que aumenta também mais 1/3 da pena. Analisamos também uma minorante, a provocação da vítima. A quantificação exata dependerá da análise do juiz em relação às imagens e ao caso. A pena base, de 6 anos, com agravante de motivos fúteis ou torpes, mais 1 ano. Majorante de não prestação de socorro, mais 1/3. Majorante de influência de álcool, mais 1/3. E minorante de provocação, que diminui 1/3 na pena. A pena final de 8 anos e 4 meses. Nesse segundo caso aqui, a gente vai mostrar o que aconteceu, onde essas 3 jovens estavam batendo papo, dando as fofoquinhas e tal, e vai surgir um indivíduo escondido por trás e vai ameaçar elas e vão roubar os pertences delas e etc. E deixar claro que uma dessas jovens estava grávida, que infelizmente ficou muito assustada, teve que ser socorrida pela equipe do SAMU e ser levada ao médico, mas felizmente ela permanece bem e esperando mais notícias sobre ela. E vamos mostrar o que aconteceu com o indivíduo e depois ele não saiu impune. Futuramente, o batalhão da Polícia Militar do 4º Batalhão foi e pegou ele com a ajuda dos policiais e da comunidade ao redor. A gente vai passar o vídeo agora para vocês verem.
Agora sobre o segundo caso, que foi o assalto à arma armada, o juiz na primeira fase, ele levou em consideração que a pena concominada em abstrato, ela tinha de 4 a 10 anos previsto, e ele usou a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências para agravar a sua pena. Sobre a culpabilidade, ele levou em consideração que o réu ele teve um ato altamente reprovável, porque ele pegou os bens das vítimas em plena luz do dia. A respeito da personalidade também, ele se mostrou muito agressivo após a sua prisão. Sobre as circunstâncias, também ele levou em consideração o lugar onde elas estavam, que seria uma praça pública, e novamente em plena luz do dia. E em relação às consequências, uma das vítimas estava grávida e precisou ser hospitalizada por questões de nervosismo. Bom, na segunda fase, onde analisamos os agravantes e os atenuantes, seguiremos usando os artigos 61 e 62 do Código Penal, e para cada qual colocaremos um ano, tanto de diminuição quanto de soma na pena. E podemos observar que uma das vítimas estava grávida, o que aumenta um ano na pena, e que o jovem que cometeu o crime tinha menos de 21. Isso diminui a sua pena em um ano. Então, na soma, ficaria 7 anos no total. Já nessa terceira fase, a gente tem a presença de um majorante. E como a ameaça foi exercida com o emprego de uma arma de fogo, vai estar tendo um aumento de 2/3, né? E a pena final do réu seria de 11 anos e 6 meses. Entretanto, ultrapassaria a máxima prevista. Portanto, o réu será condenado a 10 anos de reclusão, iniciando no regime fechado.